Meu nome é Isabela e fazem parte do meu grupo Giovana Larissa, Luísa, Nathalie e Janaína. Nós estamos apresentando sobre a novela sociolinguística escrita por Max Bagno, A Língua de Eulália. A história conta sobre três amigas, Emília, Vera e Silvia, que são universitárias e professoras de uma escola pública que vão passar as férias no interior de São Paulo na casa de Irene, tia da Vera, que é uma linguista. Logo que chegaram, as universitárias julgam o português expressado por Eulália, que é a empregada da casa e amiga de Irene. A partir disso, Irene resolve explicar questões linguísticas a elas e apresenta, através de aulas, que o preconceito linguístico não tem apoio, pois a história da língua portuguesa passou por várias fases e cada uma delas explica o uso dessas diversidades linguísticas. Nas aulas de linguística que Irene ministrou nas férias às universitárias, vários conceitos foram abordados. Os principais são o mito da língua homogênea, ou seja, as diversidades linguísticas que existem e necessitam ser respeitadas, sendo que sua aplicação não deve ser considerada imprópria, pois são modos diferentes de se falar a mesma língua e seu emprego não prejudica o entendimento, e tudo que parece erro no português não padrão tem uma explicação científica e lógica, e acaba incentivando o ensino da norma padrão, pois esta foi criada para que exista um modelo de comunicação nacional. No entanto, sugere que o ensino desta seja voltado para a linguística. O livro sempre busca comparar o português padrão com o não padrão, para provar que há mais semelhanças que diferenças entre ele. Neste contexto, discute que os falantes de norma não padrão têm dificuldade de aprender a norma padrão, primeiramente porque o primeiro é transmitido naturalmente, já o segundo requer aprendizado, e como na maioria das vezes essas pessoas pertencem à classe baixa, abandonam a escola cedo para trabalhar ou desistem de estudar por serem discriminadas linguisticamente. Dessa forma, o problema acaba adquirindo grandes proporções. O autor realiza uma análise minuciosa da situação linguística no Brasil e como as diferentes variações do português são frequentemente estigmatizadas e consideradas erradas em relação ao padrão culto. O conceito linguístico está presente em diversas esferas da sociedade, desde a educação até o mercado de trabalho, passando pela integração cotidiana. As variedades regionais, populares ou não padrão são muitas vezes alvo de discriminação e preconceito, com a norma culta sendo vista como a única forma correta de se comunicar. Essa visão, segundo Bagnon, é uma concepção estilista e includente que nega a riqueza e a diversidade cultural do país. O autor desconstrói o mito que apenas a língua culta é digna de valor e que as outras formas são inferiores. Ele argumenta que todas as variações linguísticas têm a sua complexidade, história e importância cultural e que todas elas merecem ser respeitadas. Ao longo do livro, Bagno analisa o fenômeno do preconceito linguístico em diversos contextos. Na educação, por exemplo, as variedades não padrão são muitas vezes desvalorizadas e consideradas erradas, o que pode levar a uma conclusão linguística de estudantes que falam essas formas. Isso resulta em problemas de aprendizagem e evasão escolar, prejudicando o acesso da educação para muitos. No mercado de trabalho, o preconceito linguístico também se manifesta, como empregadores e recrutadores dando preferência a candidatos que falam de forma culta, quando desvalorizam as demais variações linguísticas. Isso pode levar a uma segregação social, limitando oportunidades para aqueles que não se encaixam no padrão considerado correto. Além disso, o preconceito linguístico também afeta as integrações sociais. Pessoas que falam variedades não padrão são muitas vezes estigmatizados, ridicularizados ou desencorajados a se expressar em seu próprio mundo linguístico. Isso pode gerar insegurança e baixa autoestima, afetando negativamente a autoimagem e a participação social desses indivíduos. Bagdo também aborda a importância de combater o preconceito linguístico e promover a valorização e diversidade linguística.
Ele destaca que respeitar todas as formas de expressão linguística é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. A língua é uma parte intrínseca da identidade de cada indivíduo e grupo social, e que é preciso reconhecer e celebrar essa diversidade em vez de tentar padronizar e homogeneizar a fala. O livro conclui que um apelo à reflexão sobre nossas atividades linguísticas e como podemos ser agentes de mudança para combater o preconceito. Reconhecer todas as variações linguísticas tem o seu valor e é essencial para promover a inclusão e a valorização da diversidade cultural no Brasil. Em suma, A Língua de Otária, de Marcos Bagno, é uma obra relevante e provocativa que nos faz pensar em nossas concepções sobre a linguagem e o preconceito linguístico. Ao descontrair estereótipos e lutar por uma sociedade mais justa e inclusa linguisticamente, o autor nos convida a abraçar a riqueza e a pluralidade linguística do país, valorizando cada forma de expressão como parte do nosso patrimônio cultural. A Língua de Olaila é um livro escrito por Marcos Bagno, publicado em 1997. Ele aborda o tema de variação linguística e busca desfazer mitos e preconceitos relacionados às diferentes formas de falar no Brasil. Algumas curiosidades encontradas no livro são: o enredo. Ele tem como protagonistas 3 estudantes universitários, que são Silvio, Laila e Raimundo. E eles têm a missão de elaborar um trabalho sobre as variantes linguísticas do português falado no Brasil. A segunda curiosidade é sobre a personagem Eulaila. Ela é uma senhora de origem humilde, porém de grande sabedoria e conhecimento sobre as diferentes formas de falar. Ela se torna a principal informante e guia dos estudantes em sua nova jornada. A terceira curiosidade é a abordagem didática. O livro usa uma abordagem didática para explicar conceitos linguísticos complexos de forma acessível, mostrando as diferenças entre língua, dialeto, preconceito linguístico e ensinando sobre a diversidade linguística brasileira. A quarta curiosidade é o regionalismo. Durante a narrativa, são apresentados diversos exemplos de regionalismos e diferentes formas de expressão presentes nas várias regiões do Brasil. A quinta curiosidade fala sobre a quebra de estereotipos. O autor busca quebrar estereotipos relacionados a certas formas de falar e demonstra que todas as variantes linguísticas são igualmente válidas e ricas culturalmente. A sexta curiosidade é a discussão sobre o preconceito linguístico. O livro aborda de forma crítica o preconceito linguístico, mostrando como certas formas de falar são estigmatizadas na sociedade. A sétima e última curiosidade fala sobre o impacto educacional. A Língua de Olaila se tornou uma leitura muito importante em muitas instituições de ensino para estimular a reflexão sobre as diversidades linguísticas do Brasil e combater o preconceito linguístico na sala de aula. Essas foram algumas curiosidades sobre o livro A Língua de Olaila. A obra é muito importante para a contribuição e discussão sobre a valorização da diversidade linguística do Brasil e a luta contra o preconceito relacionado às diferentes formas de falar no Brasil. Marcos Bagno, autor da obra, nasceu em 21 de agosto de 1961, em Cataguases, Minas Gerais. Ele é professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, tradutor, escritor com diversos prêmios e mais de 30 títulos publicados, entre literatura e obras técnico-didáticas. Atua mais especificamente na área de sociolinguística e literatura infanto-juvenil, bem como questões pedagógicas sobre o ensino de português no Brasil. Em 2012, sua obra As Memórias de Eugênia recebeu o 3º lugar do Prêmio Jabuti na categoria juvenil. E no ano seguinte, o livro infantil Marcel recebeu o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional Glória Pondé na categoria juvenil. Ele escreve uma coluna sobre questões de linguagem na revista Caros Amigos. O autor aborda frequentemente o preconceito linguístico e é amplamente reconhecido como uma autoridade no assunto.
tendo ministrado entrevistas, palestras e aulas magnas em várias instituições de renome. Em 2011, o Ministério da Educação distribuiu o livro Por uma Vida Melhor para milhares de escolas públicas, que defende o uso das variantes linguísticas. Essa ação foi criticada por parte da imprensa, mas apoiada pelo autor.